A maioria dos brasileiros aprova a gestão do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, frente à Polícia do Estado. Vou conversar com Misael Mainetti, que vai trazer os levantamentos ou o levantamento do Instituto Paraná Pesquisas para a gente agora. Conta, Misa. A pasta está totalmente em evidência quando a gente fala em Polícia Militar e em Estado de São Paulo, né? Muito boa tarde para todo mundo novamente. E a maior parte dos brasileiros aprova a maneira de Tarcísio de Freitas, do Republicanos, conduzir a Polícia Militar. Acompanhe comigo. 53%, de acordo com a pesquisa, aprova a chamada política linha dura do governo Tarcísio de Freitas para a Polícia Militar do Estado de São Paulo. 25,7% desaprova e 21,2% não souberam responder. A gente também tem aí a opinião dos brasileiros por região. A gente segue agora com Norte e Centro-Oeste, onde 48,5% aprovam, 28,7% desaprovam e 22,8% não souberam ou não sabem responder. Nordeste, aparecendo aí com 46,1% de aprovação, 28,7% desaprovam a forma de Tarcísio de Freitas conduzir a Polícia Militar e 25,2% não souberam responder. Sudeste, 60,4% aprovam, 22,4% desaprovam e não souberam ou não sabem responder, 17,1%. Por fim, o Sul, com 50,2% de aprovação, 26,1% desaprovam e 23,8% não sabem ou não souberam responder. Trago também mais alguns dados que eu achei interessante, ainda de acordo com a pesquisa, quase 34% aí avalia que a Polícia Militar do Estado de São Paulo é a mais violenta, né, em comparação com os outros estados. Para 26,2%, a PM paulista é igual às demais, enquanto 26% disseram que não é a mais violenta. A avaliação positiva da segurança pública em São Paulo é menor entre as mulheres. Ficou com 47,1% do que dos homens, quase 60%. Jovens de 16 a 24 anos são a faixa etária que menos aprova aí a gestão de Tarcísio de Freitas em relação à polícia, 47,7%, enquanto pessoas de 35 a 44 anos são as que mais apresentaram a maior taxa de aprovação, representando 58,2%. Para arrematar a metodologia da pesquisas, o Paraná Pesquisas entrevistou 2.018 pessoas nos 26 estados, mais o Distrito Federal, de 7 a 10 de janeiro de 2025, margem de erro de 3,4 pontos percentuais para mais ou para menos, um intervalo de confiança de 95%. Evandro. Valeu, Misael Mainetti. Um abraço para você. O interessante dessa pesquisa é que ela traz o olhar de outros estados sobre aquilo que está sendo aplicado, como se fosse uma prévia também do que esses estados ou essa população espera caso o Tarcísio de Freitas se torne um protagonista nacional. E trazendo um tema da segurança pública que é um desejo de todos aqui no país de maneiras diferentes, a depender do problema regional que cada estado enfrenta. Mas como é que vocês avaliam, mesmo depois dos escândalos envolvendo a atuação de alguns policiais aqui do estado de São Paulo e também aqui na capital, essa aceitação ou aprovação da maneira geral como o Tarcísio de Freitas está conduzindo? E quando a gente fala sobre condução de Tarcísio de Freitas, a gente precisa incluir o secretário de Segurança Pública, Guilherme Derrite. Ou seja, muita gente questionou a possibilidade de permanência nele depois desses casos, mas se as pessoas estão aprovando, isso traz um termômetro também do que se pensa sobre as políticas que estão sendo implantadas como um todo. E isso envolve tanto o governador quanto o seu secretário, Gustavo Segré. Eu não entendo e não sou quem, não tenho nenhuma autorização como para contrariar a metodologia da pesquisa. Mas não consigo estar muito de acordo com perguntar a alguém do Norte ou Nordeste sobre o que ele acha sobre a política de segurança em São Paulo. E justifico. Se alguém me perguntasse aqui agora, o que você acha sobre a política de segurança de Rio Grande do Sul? Eu falei, eu não tenho a mínima ideia. Não sei quem é o secretário, não sei se tem melhora, piora dos indicadores. Eu não sei. Ou seja, parece distante. Muito distante.
Eu fiquei sabendo que o secretário Marcelo Werner de Bahia, porque eu busquei especificamente porque a Bahia é a polícia que mais letalidade tem. Mas senão não saberia. E mesmo sabendo o nome, eu não tenho a mínima ideia se está certo ou errado o que estão fazendo. Então me parece que tem uma visão focada mais nisso que você mencionou. Uma política geral de Secretaria de Segurança ou a política de segurança pública, mas com mais foco num nome, Tarcísio de Freitas, e não tanto com a questão da segurança. Fala, Piperno. Eu concordo com o Segré em relação a isso, né? Por exemplo, será que o morador do interior do Acre, por exemplo, ele sabe o que está acontecendo com a segurança pública aqui em São Paulo? Ele ouve falar, ele vê na internet os vídeos lá do rapaz sendo jogado, enfim, atirado da ponte, ou estudante de medicina sendo executado, mas ele não tem lá uma noção muito clara disso. O que me chama mais atenção nessa pesquisa é que existe lá essa aprovação aí global de 53%, mas veja, mais do que isso é o percentual das pessoas que consideram a polícia de São Paulo violenta. Então as pessoas consideram a polícia violenta e aprovam isso. Em São Paulo o índice de aprovação chegou perto de 60%, como enfim, o Evandro disse. É que a percepção de insegurança da população leva muitas vezes, isso não é só no Brasil, isso em qualquer lugar do mundo, a população a optar e apoiar ações até fora da lei. E isso não é uma exclusividade nossa. Então, veja, quando alguém é executado, tem muita gente que fala, mas, bem feito, vocês querem o quê, né? Quer passar a mão na cabeça de bandido e tal. E não é isso, quer dizer, é cumprir a lei. Mas, para muita gente, quem fez aquilo, enfim, o policial que fez aquilo tem razão e ponto final, porque todo mundo é bandido e o bandido se beneficia de um monte de coisa. E o bandido, de fato, muitas vezes, ele tem o beneplácito de leis muito frágeis, ou então decisões, né, de caráter um pouco duvidosas aí, enfim, da justiça. Mas o fato é que tudo isso aumenta essa sensação de insegurança e faz com que muitas pessoas sejam favoráveis à violência indiscriminada. Fala, Langani. Olha, primeiro em relação ao comentário do Segré, o Segré foi cirúrgico, né? Porque mostrou que essa pesquisa aí tem problemas metodológicos, né? Não dá para levar a sério esse percentual porque a pessoa não tem noção da realidade, ela não vive aqui a mesma coisa, como o Segré bem colocou, né? Se eu fosse responder sobre a segurança, sei lá, no Piauí, não tem a menor ideia do que está acontecendo lá. Então esse é o primeiro ponto. Talvez a pergunta deveria ser melhor formulada, quer dizer, você é a favor de uma polícia linha dura ou não, sem especificar o Estado, né? Então isso é muito importante quando a gente olha para alguma pesquisa, não é porque tem uma pesquisa, não é porque tem um instituto por trás ou uma grife acadêmica que a gente tem que aprovar os resultados. A gente tem que questionar se o modelo foi bem feito ou não. Esse é o primeiro ponto. Em relação ao que o Piperno trouxe, é verdade. E eu trago aqui a reação em relação ao filme Tropa de Elite 1, que foi exatamente isso. Os diretores, os produtores, quando lançaram o filme, esperavam uma reação da população brasileira de que todo mundo fosse condenar as ações violentas do BOPE, do Capitão Nascimento, quando, na verdade, o filme virou uma espécie de catarse nacional, porque todo mundo via naquele anti-herói que era o Capitão Nascimento a figura do herói, né? Mesmo com tortura, mesmo com ações extremamente violentas. Resumo da ópera e vai ao encontro da pesquisa. Num país onde a impunidade é muito grande, onde a criminalidade nos afeta diariamente, a truculência policial é vista, inclusive, com bons olhos, por conta dessa falência do Estado brasileiro no combate à criminalidade.